A palavra. Passou. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dizia eu, senhor presidente, na sexta-feira passada, que desde que Vossa Excelência foi eleito por esta casa, em 1º de fevereiro de 2019, o senhor tem tido uma conduta absolutamente republicana e democrática. Republicana na acepção da palavra, derivada de res pública, de respeito à coisa pública. Hoje mesmo, no projeto dos bombeiros transitórios, como estou eu chamando, Vossa Excelência deu essa demonstração, melhorando e acordando com todos, muitas emendas, e garantindo, mesmo apesar do acordo com as emendas, o voto contrário, contraditório. Se o projeto será bom ou não, o tempo irá dizer. Quando aqui votamos, e o senhor, não sei se o senhor era deputado à época, o projeto de lei das OSs, eu votei contrário. Naquela época, as OS faziam um sucesso em São Paulo. Falei, em São Paulo é uma coisa, no Rio de Janeiro, organização social vai ser sinônimo de organização entre amigos. E como era do PSDB, e São Paulo também era o governo do PSDB, fui duramente criticado. O tempo mostrou. Então, o tempo mostrará se esse é um bom caminho. Mas, dito isso, professor presidente, para lembrar uma série de decisões que passou pelo Parlamento e passou por Vossa Excelência. E quero aqui começar com a Lei 8794, de 17 de abril de 2020, que é a lei que reconheceu o estado de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro. Sabe quando é que termina a vigência da lei, senhor presidente? Hoje, 1º de setembro. É necessário que o senhor bote em pauta a renovação. Mas nesta lei, o governador vetou os artigos 3º e 4º. E o que dizia o artigo 3º e o artigo 4º? Vou me reportar especificamente no artigo 4º, no artigo 3º, que dizia o seguinte: fica constituída comissão mista no âmbito da LERJ, composta por 5 deputados e com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência da saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus Covid-19. O governador vetou, e no dia 19 de maio, Vossa Excelência botou em pauta a derrubada dos 2 vetos. E esses vetos foram derrubados com um grande apoio de Vossa Excelência. E, na época, uma única frase entre tantas que foram ditas, aqui afirmei: quem tem medo de transparência é porque quer esconder alguma coisa, senhor presidente. E o resultado já começou a aparecer. Os resultados profundamente negativos para o governo das investigações feitas
pelo Ministério Público Federal, Estadual, com a prisão de alguns membros do governo e também de alguns segmentos empresariais. Então, estou dizendo que Vossa Excelência pautou e este Parlamento, em nome da transparência, em nome da fiscalização, derrubou o veto. E Vossa Excelência, a posteriori, promoveu um acordo com o plenário e instituiu uma supercomissão, não foi de 5 com mais 5, não, uma supercomissão que funciona hoje muito bem, presidida pela deputada Marta Rocha, cujo relator é o deputado Renan Ferreirinha, e que eu me orgulho de fazer parte, que só não ouviu aqueles que fogem da oitiva, ou como o ex-secretário que chegou na comissão e ficou calado. Mas queria lembrar mais, senhor presidente. Queria lembrar para Vossa Excelência os decretos legislativos 5, 6, 7, 9 e 10, que variam de 16 de abril de 20 a 9 de julho de 2020, que reconhece, para fins no disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em municípios do Rio de Janeiro. E aí, esta questão eu acho muito relevante, senhor presidente, porque, se o senhor ler o texto, é igual. Vou ler o texto da primeira. O senhor acatou emendas e ajudou a aprová-las, algumas de transparência e outras de fiscalização. Vou ler só as de fiscalização. Artigo 4º. Poderá ser constituída, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comissão especial de monitoramento e controle social, composta por, no mínimo, 5 auditores daquela Corte de Contas, a fim de supervisionar as despesas efetuadas pelos municípios no período de vigência do estado de calamidade pública oficialmente reconhecido, notadamente aquelas realizadas por inexigibilidade ou dispensa de licitação. O que está dizendo o artigo? Que o Tribunal de Contas deu uma atenção especial às despesas na área de saúde de todos os municípios que decretaram calamidade pública, e elas foram reconhecidas. E foram praticamente os 92 municípios. Ainda mais, senhor presidente, esse artigo 4º tem um parágrafo único, e esse eu conheço bem, porque eu fui autor dessa emenda que Vossa Excelência e o conjunto do Parlamento acataram. Os municípios poderão utilizar os recursos tecnológicos disponibilizados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, notadamente as ferramentas de automação de tratamento de dados georreferenciados relacionados à pandemia. O que nós quisemos dizer com isso? Para que os municípios se aproximassem do Ministério Público, para que tivesse um controle e um investimento mais equitativo para enfrentar a pandemia. Ora, um parlamento que aprova leis com essa qualidade e essa preocupação é um parlamento que está comprometido como parlamento e preocupado que não haja corrupção. Continuando. Em relação à comissão especial, presidida pela deputada Marta Rocha, sendo eu o deputado mais antigo em idade da comissão, fui eu que a instalei. No dia 2 de junho de 2020, terça-feira,
às 9 horas. E volto a dizer, está cumprindo um papel da maior relevância, com todo apoio dado por Vossa Excelência. Mas, continuando, senhor presidente, quero dizer que o governo federal, já tardiamente, o governo Bolsonaro, enviou, depois de muita labuta, não enviou, negociou com o Senado Federal, contrariando a primeira lei da Câmara Federal, e depois o Senado, o Congresso aprovou e ele sancionou a Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 foi de 27 de maio de 2020. E nesta lei, no artigo 5º, diz o seguinte: a União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos estados, Distrito Federal e aos municípios, em 4 parcelas mensais iguais, no exercício de 2020, o valor de 60 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação dos seus efeitos financeiros. Para o Rio de Janeiro, senhor presidente, coube 2 bilhões e quebradinho, 2 bilhões. O Congresso Nacional, o presidente da República, tem alguma responsabilidade se na ponta de algum município alguém tem desvio de conduta e se corrompe? Se corrompeu em pandemia, é crime hediondo, é corrupção, é peculato. A pena tem que ser cadeia, mas não são os autores do projeto de transferência a Estado e municípios que são responsáveis por arreglos medíocres e criminosos que alguém possa ter cometido na ponta lá em algum município. Mas continuando, senhor presidente, em 27/5, eu e a deputada Lucinha protocolamos um pedido de impeachment contra o governador do Estado. 27/5. E não foi só eu e a deputada Lucinha. A bancada do PSL também propôs, a bancada do Novo, a bancada do PSOL com outros parlamentares, diversos pedidos. Mas foi o nosso que Vossa Excelência, não monocraticamente, submeteu ao plenário. E foi aprovado por 69 votos. E está transcorrendo, e acho eu que lá, entre o dia 15 e 22 de setembro, pelo menos a admissibilidade do impeachment estará votada. Queria dizer também, senhor presidente, que no dia 2/6 entramos também com outra denúncia contra o governador por crime de responsabilidade, porque as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Mas continuando, senhor presidente, o senhor há de lembrar do caso Tristão, o secretário de Desenvolvimento Econômico. Esta casa agiu, naquela época, com muito rigor, porque a apuração, naquele momento, não era de corrupção, mas dos dossiês irregulares. E quem trouxe essa denúncia a plenário foi exatamente Vossa Excelência. E no dia 13 de fevereiro de 2020,
nós oficiamos, lá na Comissão de Tributação, de pleno acordo com Vossa Excelência, ao Procurador-Geral de Justiça que abrisse procedimento para averiguação. No dia 8 de junho de 2020, novamente encaminhamos um ofício ao Procurador-Geral de Justiça por conta do pedido de impeachment que tínhamos protocolado nessa casa contra o Tristão, associado com o governador, que está aí guardado, mas que em tese perdeu o objeto, que ele foi exonerado. Mas um dos pontos desse impeachment estava a questão específica dos dossiês e das escutas possíveis clandestinas. E, mais uma vez, no dia 4 de agosto de 20, foi um terceiro ofício para o Ministério Público, função da matéria jornalística que saiu nas TVs, mostrando que o GSI queria comprar equipamentos de escutas clandestinos. Estão dizendo aqui que, em relação ao governo, este parlamento jamais se refutou a tomar as iniciativas devidas. Umas de caráter geral do parlamento, outra através dos parlamentares, mas sempre com a anuência de Vossa Excelência. E por último, senão eu teria que falar aqui muito tempo, eu queria voltar à Secretaria de Saúde e ir ao dia 1º de abril de 2020. Estávamos em reunião plenária, a deputada Marta Rocha e eu, ao ler o blog do Berta, que denunciava o senhor Gabriel Neves, que tinha sido acusado de receber R$200 mil de uma ação litigiosa de uma idosa e ter dado um trambique nessa idosa. E por causa disso, não era um homem probo para ser gestor da Secretaria de Saúde, né, como subsecretário, em período de pandemia, com milhões e milhões de reais lá sendo gastos de forma anárquica e corrupta. Fizemos esse debate em plenário, esse ofício foi encaminhado ao Centro Operacional das Promotorias da Justiça da Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, do Ministério Público, e, à época, o deputado Márcio Pacheco fez questão de assinar junto. Então, estou dizendo a Vossa Excelência que a pandemia precisa de dinheiro, dinheiro federal, dinheiro estadual, de qualquer fonte. Os órgãos de controle têm que funcionar. O parlamento também é um órgão de controle e tem feito, no meu entendimento, o seu trabalho. Ora, me parece e me entristece muito quando eu verifico que esse trabalho árduo que tivemos ao longo desses meses, sob a sua presidência, de repente, com uma bolha, explode no ar, como esta fosse uma casa inepta de deputados que não têm compromisso com o erário ou que estão aqui para enriquecer de forma vil, porque não é crime enriquecer, é crime enriquecer de forma vil. Presidente, eu já disse aqui diversas vezes
que o homem público sempre poderá ser investigado. Sempre. Se ele não quiser isso, ele não será homem público. Nós que somos deputados mais antigos, eu tenho a certeza que todos nós, de alguma forma, já fomos investigados, ou silenciosamente, ou com um anúncio público. Mas acho que não tem nenhum aqui que não tenha sido investigado. E a investigação é que foi feita na base da lei, é que vai dizer se somos culpados ou inocentes. É só a investigação. Mas a investigação, ela tem que se pautar única e exclusivamente nos fatos e objetivos. Inclusive, tenho visto que muitos delatores, né, têm dito questões, afirmado questões, que não são conexas com quem está acompanhando o cotidiano. Ele tem direito de fazer a delação, mas é necessário que essa delação tenha contraprovas ou indícios. Então, senhor presidente, eu quis fazer esse pronunciamento hoje, porque eu queria que ele fosse baseado em fatos. E os fatos são as legislações. Os fatos são as legislações. Né? As legislações, e todo o nosso trabalho indica, todo o nosso trabalho nessa casa indica, que a gente teve uma preocupação imensa com a Covid. Eu duvido que tenha um parlamento que tenha produzido mais legislação para proteger a população da Covid que o Parlamento Fluminense. Eu duvido que tenha um parlamento que tenha transferido 100 milhões de reais no ano de 2020 para ajuda aos municípios, principalmente aqueles mais necessitados. Agora, senhor presidente, que deve ter tido algum deputado que demandou para o seu município, eu não tenho dúvida nenhuma. O deputado tem as suas bases eleitorais, deve ter demandado. Algo de errado nisso? Não, nada de errado. Ajudar os municípios é errado? Não. Ora, senão nós vamos criminalizar as emendas de orçamento, né, que são direcionadas para o município e para uma obra X, ainda tem endereço. Agora, é crime, e é crime mesmo, corrupção e peculato, se lá na ponta um prefeito, um secretário, pega aquele dinheiro, faz um arreglo com uma empresa, ela ganha licitação, faz lá um serviço superfaturado, e aí repassa dinheiro a alguém, mesmo que seja a um parlamentar. Aí tem que ser implacável. Peculato é crime de funcionário público, corrupção é crime do ente privado. E esses dois crimes, peculato e corrupção, em período de pandemia, volto a dizer, é crime hediondo. Então, senhor presidente, queria dar aqui esse meu depoimento, porque sempre que o parlamento é atingido, por mais que eu não queira, eu também me sinto atingido. Eu sou um deputado. E outro dia eu li na internet e falei para Vossa Excelência sobre o processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que ele ia ser julgado pelo um tribunal de exceção, similar ao Tribunal do Tráfico. As nossas formações
não nos permitem ouvir isso sem reagir. Deputado Marcelo do Seu Dino, seu microfone, ok. Sem reagir, porque isso é profundamente injusto. Esta casa tem 70 deputados. Nessa Covid-19, pelo menos 20% foram contagiados. Temos, nesse exato momento, o deputado Peixotinho acometido com a Covid-19. Tivemos um óbito entre nós. E por que será que isso aconteceu? Porque os deputados continuam a se movimentar junto à população. E quanto mais se movimenta, mesmo de máscara, mais risco se tem. A gente se doou profundamente, porque o que está acontecendo em termos de Covid, no Brasil e no nosso Rio de Janeiro, é uma tragédia brutal. É uma tragédia brutal. E eu, quando dei entrada, junto com a deputada Lucinha, com o pedido de impeachment do governador, eu o fiz porque eu acho inadmissível, impensável, que um governador, nesse clima de óbitos e contaminação que nós estamos vivendo, possa ter pecado, isto é, cometido crime de responsabilidade, por participação ou omissão, ou por ambos. E ambas as hipóteses aconteceram no âmbito da Secretaria de Saúde. Senão, não tomaria essa medida, porque eu respeito um mandato popular, mas tenho que respeitar mais ainda a nossa população. E para encerrar, presidente, é só para dizer que o impeachment por crime de responsabilidade é uma decisão político-jurídica. Código Penal é com outra instância, não é com o Parlamento Fluminense. Mas continuo defendendo que essa casa tem se portado, na grande maioria dos senhores parlamentares, sob sua presidência, de maneira republicana e democrática. E acho que nós só temos um caminho, senhor presidente: resistir e resistir. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, porque já passamos já 18 horas e 30 minutos,